Aí, Bertinho. Manda abraço aí. Obrigado, pastor. Graças e paz, igreja. Boa noite. Vocês nunca... Dinei, você é o melhor que tem. Irmãos, é um prazer para mim estar muito grande. Quero fazer minhas palavras do Tiago, do domingo passado, que é uma responsabilidade muito grande estar nesse púlpito. Primeira vez que eu vou trazer a palavra domingo, e é uma responsabilidade também muito grande. E eu estou muito feliz por esse momento, estou muito feliz de poder me reunir aqui com vocês para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro, a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, no capítulo 3. E estudando essa mensagem, irmãos, eu coloquei o tema dessa mensagem como além das nossas expectativas. Você pode repetir alto, além, tá baixo, além das nossas expectativas. Amém. Irmãos, aqui foi, mas vai, né? Efésios 3:20. Gostaria de ler com vocês, todo mundo na mesma versão. Efésios 3, capítulo 20. Vamos ler juntos, gente? 1, 2, 3 e... ora! Além daquilo... Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmãos, para a gente entender esse versículo 20, a gente precisa entender o que Paulo está falando aqui no decorrer do capítulo 3. Esse versículo 20 é usado muitas vezes em tema de festividade de algumas igrejas. Às vezes é empregado de uma forma equivocada por algumas pessoas, porque a gente ouvir que Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, a gente acaba trazendo isso para a nossa vida e acaba falando de um evangelho triunfalista. O evangelho que, quero um salário de 10 mil, igual o salário do Euben Pedroso. É o salário de 10 mil, mas Deus é infinitamente poderoso para fazer além do que eu pedi, eu pensei. Então, Deus vai me dar um salário de 20 mil. Eu moro numa casa de 4 cômodos, tudo suíte, piscina, igual a casa do Jarrão. Só que Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais. Então, a gente acaba trazendo esse versículo para os nossos desejos e as nossas vontades. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 3 de Efésios. Então a gente vai entender e vai conseguir compreender cada pedido que o apóstolo Paulo faz aqui. Primeiro, isso é o final de uma oração. O versículo 20 é o final de uma oração que começa no versículo 14. E Paulo, ele faz diversas orações em Efésios. No capítulo 1 ele faz uma das orações mais bonitas que eu já li na Bíblia. No 2 ele faz oração, no 3 ele faz essa oração. E esse versículo 20 é o final de uma oração. Então não tem como a gente compreender pegar só o final da oração e compreender tudo. A gente precisa entender o que Paulo pediu. Naquela época, irmãos, a igreja primitiva era composta por judeus e gentios. E a gente sabe aqui, já somos maduros o suficiente para entender que o judeu era o povo escolhido do Senhor. E os gentios eram as pessoas, o povo das outras nações que se juntaram ao evangelho, que entraram para o cristianismo. Então, a igreja naquela época era composta por judeus e gentios. Só que, irmãos, Paulo tinha uma tarefa não muito fácil. Por quê? Porque os judeus e os gentios, eles não se gostavam. Eles não se falavam. Judeus e gentios é como se fosse o extremismo do Flamengo e do Vasco, do Hamas e dos israelitas. Era assim. Eles não gostavam um do outro. Frequentar o mesmo lugar, a mesma igreja, nem pensar. Então Paulo tinha esse desafio. Essa carta foi escrita há 60 anos depois de Cristo, e o termo em Cristo
mesmo depois de 60 anos, o termo em Cristo é repetido mais de 12 vezes nessa carta. Então, só pela repetição desse termo em Cristo, a gente percebe qual é a grande ideia do livro de Efésios. É mostrar a supremacia de Jesus Cristo. Para contextualizar a gente aqui, Paulo diz em Efésios que a salvação é um dom de Deus. Não depende de mim, de você. Antes de nos salvar, havia um grande muro entre a humanidade, entre eu e você e Deus. E Deus, na sua infinita bondade, Ele destrói esse muro e vem se revelar para mim e para você. Não havia nada que pudéssemos fazer, nada que pudéssemos fazer. Então Ele foi e fez por nós. Ele destruiu esse muro e Ele nos deu acesso de novo a um relacionamento. Então, a gente percebe aqui em Efésios que Deus derruba esse muro entre nós e Ele, e um propósito também muito interessante que é revelado aqui em Efésios. Deus, Ele destrói o muro de ódio que tem entre as pessoas, o muro de ódio que tinha entre judeus e gentios, o muro de ódio que impede com que eu não fale com meu irmão, ou com que eu não goste de alguma pessoa, que eu alimente esse ódio dentro do meu coração e não perdoe alguém. Eu não sei se essa é uma realidade na sua vida, só que o propósito do livro de Efésios é mostrar para a gente que Deus, através de Cristo, destruiu esse muro de ódio que divide as pessoas. Então a gente precisa ter essa concepção de que esse muro foi destruído, e às vezes nós, com ousadia nossa, construímos um muro de ódio entre um e outro. Às vezes a gente constrói um muro de ódio com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso líder, com o nosso parente. É isso que a gente faz. Em Efésios, Deus está criando uma nova família. Agora nós somos templo do Senhor. Ele vive em nós e Ele é o nosso alicerce. Estamos agora inteirados qual era a situação de Paulo. Vamos inteirar agora no contexto do livro. No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo termina os 2 primeiros capítulos de Efésios, engrandecendo a vitória que há em Cristo Jesus. No primeiro, Paulo mostra para a gente que a centralidade de toda a nossa vida é Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo. Ele ressuscitou dos mortos e Ele tem todas as coisas sob o seu domínio. Ele é o supremo, a supremacia está com Cristo Jesus. Segundo capítulo, Paulo mostra para a gente que através disso tudo, dessa obra de Cristo, Ele está criando uma família. E Ele está criando uma família de judeus e gentios, está criando uma família de pessoas que não se gostam, que por esse amor, Ele fez elas se gostarem. Cristo reconciliou os judeus e gentios e está edificando um templo para a sua glória eterna. E no capítulo 3, todo esse poder que fez isso tudo, está à nossa disposição. E a gente vai entender como. Irmãos, antes de tudo eu preciso afirmar algo aqui para vocês. Tudo que precisamos está na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, não existe nada, nenhum problema que você está passando, ou passou, ou futuramente vai passar, que não seja resolvido pela pessoa de Cristo. Se por acaso você tem alguma coisa que você acha que é impossível, alguma coisa que você acha que é insolucionável, alguma coisa que você acha que não tem mais jeito, Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que você precisa. Repita assim: Cristo é tudo que eu preciso. Nele está a força que precisamos para superar todas as nossas dificuldades. Essa é a pessoa de Cristo Jesus que Paulo está apresentando aqui em Efésios. Existe uma história de uma mulher, uma senhora, ela já trabalhava de empregada na casa de um homem milionário, e ele vivia sozinho, não tinha nenhum parente, bilionário, muito dinheiro. Chegou o fim da sua vida, ele não tinha ninguém para partilhar os seus bens. Ele deixou algumas coisas para essa mulher, que trabalhava com ele,
alguns utensílios, alguns móveis, algumas coisas lá. Ela pegou tudo, guardou com muito carinho. Teve um papel que ela guardou, achou tão lindo o papel, ela não sabia ler direito, mas ela achou o papel muito lindo, a escrita muito linda, emoldurou e colocou na parede. Viveu anos com aquele quadro na parede, até que chegou o fim da sua vida, ela recebeu uma visita, a visita olhou para o quadro, chegou na casa dela muito humilde, viu aquele quadro muito lindo, perguntou: esse quadro aí, quem deu para a senhora? Ah, foi meu antigo patrão há muito tempo atrás, quando eu era mais nova. Ele me deu esse quadro aí, eu gostei tanto dessa folha que ele me deu, que eu emoldurei e coloquei na parede. O rapaz que sabia ler, olhou, leu aquilo que estava ali, ele falou assim: olha só, não sei se a senhora sabe, mas aquilo ali não é apenas um papel, aquilo ali é um testamento. E no testamento, ele deixou toda a fortuna bilionária dele para a senhora. A senhora ficou meio espantada assim. E o que essa história diz para nós? Que não compreender que Cristo é tudo para nós, a gente vai viver igual essa senhora. Tendo o verdadeiro poder dentro de nós, concedido por Cristo, e vivendo uma vida de evangelho medíocre. Essa senhora tinha condições de viver uma vida abastada, milionária, curtindo o melhor que a vida podia proporcionar. Só que ela não viveu isso porque ela não sabia. Você sabe que Cristo é a solução para todos os problemas da sua vida? A gente precisa ter isso na nossa mente, irmão. Eu não estou falando de problema financeiro, problema familiar, eu não estou citando alguns problemas, eu estou falando todos os problemas da nossa vida. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Paulo fala aqui: pedimos ou pensamos. Quero reafirmar para vocês que isso não tem a ver conosco, com os nossos desejos, porque a minha vontade, meu desejo é morar numa casa de frente ao mar, meu desejo é ter uma renda muito mais alta do que eu tenho hoje. Só que isso aqui não diz respeito a nós. Irmãos, acompanhe comigo no versículo 16, todo mundo na sua Bíblia. O primeiro pedido de Paulo nessa oração está no versículo 16. Diz aqui: oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior, por meio do seu Espírito Santo. Irmãos, Paulo está orando aqui. A gente precisa entender que Paulo estava preso, ajoelhado, algemado, numa prisão, e Paulo podia pedir qualquer coisa. Paulo podia pedir: Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, tira esse decreto que botaram contra mim aqui. Senhor, tira essas algemas que estão aqui na minha mão. Senhor, me livra aqui desse cárcere. Senhor, Senhor, ele poderia pedir qualquer coisa, mas Paulo, olhando para a igreja do futuro, ele falou: Senhor, reveste a igreja de poder. Que poder é esse, irmão? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo poder que, mediante ao Espírito Santo, Ele concedeu a nós, que uniu gentios e judeus. E para que esse poder? Para agir, para perdoar, para estar disposto a morrer pelo Evangelho. É esse poder que Ele disponibilizou para nós. Para agir de forma concernente com as Escrituras, para perdoar essa pessoa que às vezes a gente não consegue perdoar, para lidar com relacionamentos de uma forma bíblica. Irmãos, uma coisa é a gente ter o Espírito Santo, e a outra coisa é a gente ser revestido de poder do Espírito Santo. Isso é uma verdade que é um tapa na cara, para mim e para muitos. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser revestido do poder do Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Numa autoanálise, que tipo de cristão você tem sido? Um cristão que tem o Espírito Santo, conhece, é salvo, ou é um cristão que é revestido do poder do Espírito Santo?
Robert Sproul diz assim, o revestimento do poder de Cristo é mais do que uma experiência emocional. Irmãos, às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente vive essa vida cristã, e no momento de louvor a gente chora, e no momento de ouvir uma pregação a gente sente um arrepio, ou a gente fica emocionado, ou a gente sente um calor. Mas ser revestido do poder não é uma experiência emocional, é um compromisso diário de se render à sua vontade e confiar na sua graça. Isso é ser revestido do poder do Espírito Santo. Então o primeiro pedido de Paulo na carta dos Efésios, Senhor, ajoelhado, algemado naquela situação, ele fala, Senhor, reveste a igreja do poder do teu Espírito Santo. O segundo pedido de Paulo, acompanha aí, versículo 17, na parte A. E oro para que Cristo habite em seus corações. Paulo, lá naquela situação, ele fala, eu oro, Senhor, eu te peço, para que Cristo habite no coração da igreja, para que Cristo habite no coração dos judeus e dos gentios. Irmãos, o verbo habitar que Paulo usou aqui, o verbo habitar, ele tem duas traduções gregas. Uma é paroikel, e a outra é katoikel. Eu tive a oportunidade de compartilhar essa parte da mensagem com os jovens na última sexta-feira. E o verbo habitar, ele tem essas duas traduções no grego. A primeira, paroikel, significa habitar de um turista. Habitar, mas não é dono, é apenas um hóspede. Quem aqui já teve a oportunidade de se hospedar em algum hotel, pousada, fazenda? Levanta a mão, por favor. Pedroso, quando você se hospedou, você podia mudar o revestimento do piso? Mas quem levantou a mão? Vitor, você podia pintar, lá onde você se hospedou, você podia pintar, não gostou da cor da parede, vou pintar, você podia? Essa é a ideia do verbo paroikel. Você habita, mas você não é dono, você é um hóspede, você tem autonomia moderada, você pode entrar e sair a hora que quiser, mas você não tem essa autonomia de fazer mudanças. Agora o verbo que Paulo usa aqui, no versículo 17, é o verbo katoikel, habitar como dono da casa, autonomia para mudar as coisas de lugar. Paulo está naquela situação, ele está orando, Senhor, que o Senhor habite nos cristãos, no coração dos cristãos, com a autonomia de mudar as coisas de lugar, com a autonomia de reparar alguma coisa na parede, de reparar relacionamentos, com a autonomia de fazer a mudança, uma metanoia, uma transformação na vida dos crentes. É só a gente compreendendo o verbo katoikel, que é esse verbo habitar, que a gente vai compreender o que Jesus pode fazer por nós. Irmãos, eu te pergunto, como Jesus tem habitado no seu coração, como Ele tem habitado no meu coração? Será que Cristo tem habitado no meu coração como um hóspede? Será que Cristo tem habitado no meu coração como um simples passageiro, peregrino? Ele passa por aqui, sai, depois passa e volta, às vezes eu sinto uma emoção, ele vem e vai de novo. Ou é o verbo habitar katoikel? Ou ele é o dono da casa? Irmão, eu não sei como está a sua situação, eu sei como é que está a minha. Eu quero que você faça uma reflexão de como está a sua situação. Jesus está se sentindo bem habitando no seu coração? Está se sentindo bem habitando no seu coração? Irmãos, de uma coisa eu tenho a plena convicção. Toda vez que o homem assume a sua própria responsabilidade da sua vida e das suas decisões, ele está fadado ao fracasso eterno. E para a gente não ir por esse caminho, é somente se Cristo tiver as chaves do nosso coração. Então nessa noite eu te peço, como eu fiz esse pedido para mim mesmo, entregue as chaves do seu coração para Cristo. Deixa Ele ser o dono da casa, deixa Ele mudar as coisas de lugar, deixa Ele fazer o que precisa ser feito, entregue as chaves para Ele.
Segundo pedido de Paulo é esse: e assim habite Cristo no seu coração. Timothy Keller diz assim: ao sermos habitados por Cristo, nossa identidade é transformada e passamos a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Irmãos, quando a gente vive de acordo com os nossos valores, a gente toma as nossas próprias decisões. Quando a gente vive de acordo com os nossos valores, a gente vai por um caminho tortuoso e de perdição por nossa própria conta. Mas quando a gente entrega as chaves do nosso coração para Deus, quando a gente entrega a direção da nossa vida para Deus, a gente vive de acordo com os valores do reino de Deus. E é essa a proposta de Paulo aqui em Efésios. Terceiro pedido de Paulo, acompanhe comigo na parte B do versículo 17 mesmo. Lembrando que isso aqui é uma oração, Paulo está fazendo várias petições. No 17, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem as suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Em outras versões diz assim, que vocês estejam arraigados e alicerçados no amor. Paulo está pedindo aqui um amor, um aprofundamento do amor fraternal, do amor que eu tenho com vocês, que vocês têm comigo, que vocês precisam ter um com os outros. Paulo usa essas duas metáforas, arraigados e alicerçados, que dá a ideia de que é alicerce, uma fundação sólida, arraigados, raízes profundas. Paulo está falando, vocês precisam amar uns aos outros de verdade. Eu só sei que a tarefa não vai ser fácil, mas você precisa amar o seu irmão de verdade. Irmãos, o amor é a evidência da salvação. O amor é a evidência da salvação. Se você é um crente salvo em Cristo Jesus, você ama. A gente precisa amar. A igreja primitiva precisava entender isso. Precisava amar. Só que, irmãos, amar quem está próximo de mim é mole. Amar meus amigos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, é mole. Agora tem gente, irmão, vou te falar não, que é difícil de amar, não é não, Raí? Tem gente que é difícil de amar. Irmãos, e tem pessoas que a gente precisa de poder para amar, que a gente não consegue amar assim, tá bom, a gente precisa de poder para amar, e tem pessoas que a gente precisa de muito poder para amar, porque são pessoas que são difíceis de lidar. É a situação que Paulo estava mostrando para os gentios. Olha só, eu sei que aquele cabra lá é difícil de amar, mas você precisa amar, Senhor, que eles possam aprofundar o amor. Paulo está pedindo um aprofundamento do amor. Eu quero saber onde você tem praticado o amor. Se é só com a sua família, se é só com seus amigos, tem alguma coisa que está meia boca aí, que está precisando dar uma melhorada. Irmãos, a gente precisa praticar o nosso amor com pessoas que a gente nem conhece, que não são próximas a nós. Amor esse que vai fazer com que a joia de grande valor que a gente tem, que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente comunique isso. Esse é o amor que Paulo está pedindo para que os cristãos da igreja de Éfeso compartilhem um com os outros. Esse é o terceiro pedido de Paulo, aprofundamento do amor fraternal. Quarto pedido de Paulo, conhecer o amor de Cristo em todas as dimensões. Versículo 19, acompanhe comigo aí. Eu vou ler o 18 também, para a gente não pegar na metade. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmos possam expressar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem poderão conhecer ou compreender completamente. Irmãos, esse é o amor que Deus tem por nós. Você tem noção do quanto Deus ama você? Irmãos, às vezes a gente não tem essa noção. A igreja não tem essa noção de quanto Deus ama a gente. Irmãos, é um amor que fez o próprio Deus,
entregar o seu único filho por amor a mim e a você. Mas que amor é esse? Será que você entende que amor é esse? Irmãos, era o único filho. Era uma humanidade que não merecia nada, pelo contrário, nada de bom, pelo contrário, merecia a morte. E Deus, no seu plano soberano, envia o seu próprio filho para se fazer pecado e morrer por mim e por você. E às vezes a igreja pauta esse amor, ou então correlaciona esse amor com o amor que eu tenho pelo meu irmão, com o amor que eu sinto pelo meu amigo. Está muito longe. O amor de Deus é muito maior, e a gente não compreende isso. Max Lucado, ele diz: Deus ama você do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo do jeito como você está. Esse é o Deus que a gente serve. Irmãos, Deus ama você, só que a teologia que tem sido pregada, o evangelho que tem sido pregado é que, meu irmão, Deus te ama, tá vivendo assim, assado, tá tranquilo, Deus te ama. Irmão, vem como você está, fica tranquilo. Às vezes você vai continuar nessa vida sua aí, mas o importante é que Deus ama você. Irmãos, Deus se recusa a nos deixar sujos como Ele nos encontrou. Deus se recusa a se relacionar com pessoas assim, que não querem essa transformação, acham que uma vida de evangelho é só oba-oba. Ele quer transformar você por inteiro. Para isso você precisa entregar as chaves do seu coração para Ele. Amém? A gente está compreendendo aqui? Mas eu conversei com um amigo esses dias e ele falou: cara, não consigo enxergar muita coisa boa a meu respeito. Eu não consigo enxergar tudo isso. Parece até que eu não sou amado. Irmão, quer saber se você é amado ou não? Olha para a cruz. Olha para a cruz de Cristo. A cruz é a máxima expressão do amor de Deus por mim e por você. Irmão, a cruz, ela significa tudo, ela precisa significar tudo para nós. Na cruz, Deus sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo justo, Ele se fez pecado. Sendo santo, Ele se fez contaminado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo autor da vida, se dispôs a morrer. Ele, tendo todo o poder, sujeitou-se à morte, morte de cruz. Sabe por quê? Porque Ele ama a mim e a você. Esse é Jesus Cristo. Por isso que Paulo, no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 13, nos outros capítulos, ele fala assim, Jesus Cristo é tudo que você precisa. Irmãos, a gente está partindo agora para o quinto e último pedido de Paulo nessa carta de Efésios. Acompanha comigo o versículo 19. Vê se esse pedido tem cabimento, porque na minha cabeça, estudando esse texto, não tem cabimento. Não cabe aqui, no meu raciocínio, entender o que Paulo estava querendo. Só que é isso que ele pede. Parte B, da onde a gente parou. E dessa maneira, vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Irmão, você sabe o que é toda a plenitude do próprio Deus? Algumas pessoas falam que o mundo, que o universo é infinito. Mas não é. Porque esse atributo de infinitude só é correspondente a Deus. Se só Deus é infinito, significa que não existe outra coisa que é infinita. Só Deus tem esse atributo de ser eterno, de ser infinito. Então Paulo está falando assim, que toda a plenitude de Deus habite dentro de nós. Para mim é um pedido ousado e que não faz muito sentido, mas é isso que Paulo estava pedindo, que a igreja fosse revestida de poder, amasse os irmãos e fosse cheia de toda a plenitude de Deus. E conhecer
esse amor de Cristo diz respeito a uma vida de intimidade com Ele. Como é que tem sido a sua intimidade com esse Deus? A minha intimidade com esse Deus, como tem sido? Esse amor que excede todo conhecimento, nos faz experimentar essa plenitude. Irmãos, Paulo aqui não está pedindo só uma fração, Senhor. Eu sei que isso é muito grande, então só uma fração da plenitude do seu amor, a plenitude de Deus, da plenitude de Cristo. Só uma fração já é o suficiente, ou só um pouquinho. Não, Paulo está pedindo toda a plenitude de Deus habite dentro de nossos corações e que nós sejamos cheios de toda essa plenitude. Lembra, irmão, Paulo estava de joelho, ajoelhado, preso. Em vez de pedir alguma coisa para ele pede para a igreja. Paulo pensava fora da caixa. Paulo era cheio do Espírito Santo. Paulo tinha compreendido já essa plenitude. O quinto pedido de Paulo diz para que nós sejamos cheios da plenitude. E a gente chega no versículo 20. Na minha versão diz assim: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Irmãos, só somos capazes de entender o que Paulo está pedindo aqui no versículo 20, quando a gente lê o texto todo, e vê os pedidos do versículo 17, 18, 19, Paulo pediu algo que não cabe na nossa mente, que é ousado demais para nós, mas no capítulo 3 de Efésios a gente entende que todo esse poder está à nossa disposição, por meio de Cristo que opera em nós. E a igreja, não só essa, a igreja como um todo, nós, muitas das vezes, não consideramos essa verdade, não consideramos esse poder, e nós estamos vivendo um evangelho de mediocridade, por opção, porque se existe um poder disponibilizado para nós, dessa magnitude, a igreja era para estar muito mais operante do que está hoje. Então, Paulo está trazendo essa revelação para o povo de Éfeso, lembrando para eles que todas essas verdades hoje estão com acesso liberado para aquele que é verdadeiramente cristão. E eu quero saber, você é um verdadeiro cristão? Essas verdades, esses pedidos de Paulo fazem sentido para você? Ou de repente na sua vida aí você está querendo viver a vida, já ajudei muito na obra de Deus, já fiz muita coisa, agora eu vou, viver um pouquinho os meus sonhos, os meus desejos, agora eu vou dar um pouquinho de moral para as minhas vontades, Vaguinho? Acontece ou não acontece? Irmãos, diante do capítulo 3 de Efésios, nós temos a certeza de que Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais para nós. O mais importante, Deus já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Só que eu falo que existe mais para nós, porque muitos de nós ainda não somos revestidos do poder do Espírito Santo. Muitos de nós ainda não vivemos essa plenitude. Muitos de nós ainda não compartilhamos esse amor fraternal de forma aprofundada. Muitos de nós não somos arraigados e alicerçados no amor. Paulo está orando dessa forma, e quando nós atingirmos essa compreensão, Deus tem mais para mim e para você. Deus tem mais para mim e para você. Irmão, Paulo, ele compreendeu essa verdade. E Romanos 8,38 mostra para a gente que Paulo já tinha compreendido isso. Paulo diz: pois estou bem certo
de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem forças do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas e nem profundidades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdade que Paulo entendeu. Por isso que Paulo foi tão usado para escrever quase mais da metade do Novo Testamento. Irmão, quem tem direcionado a sua vida, quem tem permeado os seus desejos, as suas vontades, porque quando a gente fala que Deus é infinitamente poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos e pensamos, a gente está falando de pessoas cheias do Espírito Santo, que vão pedir coisas que conciliam com o que Cristo quer para nós. Ele é capaz de fazer tudo, mas não é tudo que você quer, é tudo que Ele quer para você. Curve a sua cabeça. Que o poder de Deus, o dunamis, que é essa força operante, que habita em nós, guie nossas vidas, porque Ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por meio de Cristo, por meio do poder de Cristo que opera em nós. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, e nessa hora, Deus, eu quero te pedir, Pai, que por intermédio do poder, ó Deus, que está disponibilizado a nós, por meio de Cristo, possamos viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Deus, usa a tua igreja, Pai, para ser relevante em qualquer lugar que esteja. Pai, que nós sejamos um pedaço do teu reino no nosso trabalho, entre os nossos amigos, nas nossas conversas, na nossa família. Tira, Deus, do nosso coração toda displicência, incredulidade, fraqueza, cegueira. Ó Deus, nos faça enxergar o verdadeiro poder que está disponibilizado para nós. Que o nosso coração seja regido pelo Senhor, que o Senhor tenha autonomia para mover as coisas de lugar, consertar o que precisa ser consertado, destruir o muro que nós mesmos reconstruímos, que nos afasta de outras pessoas. Em nome de Jesus. Ó Deus, e que essa palavra possa germinar e dar frutos na nossa vida cristã. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pela mensagem. Parabéns, Vertinho.